Fala, minha galerinha do sétimo ano, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Inicialmente, quero dizer que é um prazer inenarrável estar gravando essa aula de revisão. E nessa aula de revisão, vamos ver os exercícios que eu passei para vocês na terça e na quarta-feira. E na quinta-feira, eu estou gravando aqui a aula, das resoluções desses exercícios para que vocês tenham uma preparação a mais. Então, beleza. Vamos resolver o exercício de número 1. Ele diz o seguinte, aplicando R$ 500 na poupança, o valor dos juros em um mês seria de R$ 2,50. Caso seja aplicado R$ 2.100 no mês, qual seria o valor dos juros? Então, olha só, Então, eu vou fazer duas aplicações. Ele quer saber o seguinte, eu vou colocar aqui, aplicação. Você vai aplicar o dinheiro em um investimento. E do outro lado vai estar aqui o dinheiro que você vai receber, no caso que é os juros, ok? Então, veja bem, se ele aplica R$ 500, ele ganha um valor de R$ 2,50. Se ele aumenta o valor dessa aplicação, se ele aumenta o valor desse investimento, consequentemente, o dinheiro que ele vai ter de retorno será maior. Então, se eu for fazer uma comparação, se o valor da minha aplicação aumenta, consequentemente, o dinheiro que eu vou receber também vai aumentar. Então, eu posso dizer que o dinheiro da aplicação, o dinheiro que eu invisto e o dinheiro que eu recebo, que é a minha segunda coluna do resultado dessa aplicação, são grandezas diretamente proporcional, porque se a aplicação aumenta, consequentemente, o dinheiro de retorno também irá aumentar. Então, eu posso escrever o seguinte, R$ 500 embaixo de 2.100 é igual, no caso, R$ 2,50 dividido por x. Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada, vou multiplicar 500 vezes x. Vou colocar aqui na frente, 500 vezes x é igual a 500x, ok? Agora vamos explicar 2.100 que multiplica por R$ 2,50. Então, vai ficar aqui, 500 vezes x é igual, agora eu vou multiplicar 2.100 vezes R$ 2,50, resultando aí em 5.250, certo? Agora, olha só, o 500 está multiplicando o x, então ele vai para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 5.250 dividido por 500. Esse zero pode ir embora com esse zero. Quando eu faço essa divisão de 525 dividido por 50, que resultou, em cima 525 e embaixo 50, eu vou ter uma resposta aí de R$ 10,50. Sendo assim, o resultado é o item A. Beleza? Indo para o item B. Item B não, questão número 2. Ele diz o seguinte, em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Então, produz 90 pães e cada pão pesa 15 gramas. No caso, ele fala, caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Então, eu vou colocar aqui, Então, 90 pães, para fazer 90 pães, eu gasto aí, no caso, 15 gramas, certo? 15 gramas. Se eu quero, no caso agora, fazer pães que têm um peso de 10 gramas, quanto que eu vou produzir? Não sei. Agora, para e pensa. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar com brigadeiro. Eu faço 90 brigadeiros e cada brigadeiro pesa 15 gramas. Agora, veja bem, eu quero que esses brigadeiros eles rendam
mais, que eles rendam mais, eu quero mais brigadeiros. Então, o que eu faço? Eu vou diminuir o tamanho de cada brigadeiro, diminuindo o tamanho. No caso aí, vamos, né, interpretar que diminuindo o tamanho de cada brigadeiro, eu vou usar uma quantidade a menos de gramas para fazer esse brigadeiro. Então, veja bem, se no caso aqui, ó, eu diminuo a quantidade de gramas, né, meu brigadeiro ele vai ser menor, consequentemente, eu vou produzir mais brigadeiros. Então, eu posso dizer, né, que a quantidade de brigadeiros, né, que nós estamos falando de pães, mas eu falei de brigadeiros para é algo mais gostoso do que pão, né? Então, se eu aumentar a quantidade de pães, consequentemente, eu tenho que diminuir o tamanho deles. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, a primeira coluna eu vou escrever do jeito que está ali, 90 sobre x. Como são grandezas inversamente proporcional, a minha segunda coluna eu vou escrever aí ela de forma inversa. O 15 estava em cima, passou para baixo, o 10 estava embaixo, passou para cima. Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. Vou multiplicar 90 vezes 15, que é igual x vezes 10, é igual a 10x. Ficou nesse esquema. Agora eu multiplico 90 vezes 15, que vai dar igual 1.350, que é igual a 10x. O meu 10, ele multiplicou o x, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 1.350 dividido por 10 é igual a x. Esse 10 vai embora com esse 10, em cima resultou 135. Dividido por 1, continua sendo 135. Então, veja bem, ó, se eu fabrico 90 pães e cada um tem 15 gramas, então, se eu diminuo para 10, consequentemente, vai aumentar a quantidade de pães. Então, se esse daqui aumenta, esse daqui vai ter que diminuir. Por isso que eu falei que são grandezas inversamente proporcionais. Então, a resposta correta seria 135 pães. Indo para a próxima questão, agora essa daqui é de juros não, de regra de 3 composta. Vamos ver. Ele diz o seguinte, ó, 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, eu vou colocar aqui, ó, números de pessoas, de funcionário, vou escrever pessoas, número de pessoas. Então, eu vou colocar aqui, ó, o tempo de um lado e do outro aqui a altura. Então, eu sei o seguinte, ó, que 2 pedreiros demoram 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. Agora, veja bem, trabalhando 3 pedreiros e aumentando esse muro de 2 para 4, qual será o tempo? Não sei qual será o tempo, então por isso que eu coloquei o x, para completar esse muro. Então, qual é o procedimento para resolver essa questão aqui? Eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou chamar essa coluna aqui de pessoas de A, essa coluna do tempo de B e a coluna de altura de C. Então, a coluna que tem o elemento desconhecido, que no caso é o tempo, eu vou circular. Então, eu venho aqui e circulo. Circulei, agora eu vou escrever ela aqui, ó, 9 sobre x. Agora eu vou escolher ou então a coluna A ou então a coluna C e vou comparar com a coluna B. Eu vou escolher a A. Vou colocar aqui, ó, a coluna A e coluna B. E vamos esquecer a coluna C e tudo que está escrito aqui no enunciado. Vamos agora dizer o seguinte, ó, vamos analisar só o número de pessoas e o tempo, porque eu escolhi a coluna A. Então, vamos ver, ó, vou colocar o sinal de igual aqui. Nós vamos examinar agora se número de pessoas e tempo são grandezas diretamente proporcionais
ou então inversamente proporcionais. Então, olha só, se eu tenho duas pessoas e eles trabalham em um tempo de 9 dias, certo? Então, se eu aumento o número de pessoas, então, ó, aumentei, vou colocar um positivo. Então, se eu aumento o número de pessoas, o meu tempo ele vai o quê? Diminuir. Esse daqui é o mesmo exemplo. Por exemplo, se chama eu e um coleguinha da sala e eu falo o seguinte: me ajuda a tirar essas cadeiras da sala. Todas as cadeiras da sala. A gente vai lá, eu, né, no caso duas pessoas, nós tiramos todas as cadeiras da sala em 20 minutos. Agora imagina se eu aumento o número de pessoas me ajudando para tirar as cadeiras da sala. Por exemplo, eu chamo a turma toda aí que tem mais ou menos uns 25 alunos. Esse tempo aqui vai o quê? Diminuir para quanto? Por exemplo, uns 5 minutos, eu não sei, estou chutando aqui, uns 5 minutos. Então, fazendo essa analogia, né, para o nosso exercício em questão, duas pessoas demoram, no caso, 9 dias. Se eu aumento o número de pessoas, vai diminuir o quê? O tempo para terminar. Então, eu vou dizer que a coluna A e a coluna B são grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma cresce, a outra diminui. Então, se uma está crescendo e a outra diminuindo, são grandezas inversamente proporcional. Agora eu circulo aqui essa coluna. Como são inversamente proporcional, eu vou escrever de cabeça ao contrário, né? De cabeça ao contrário. Então, o 3 está embaixo, ele vai para cima, o 2 estava em cima, ele vai para baixo. Por quê, professor? Porque são inversamente proporcional. Agora eu vou multiplicar. Agora eu vou comparar, no caso aqui, ó, a coluna B, certo? E eu vou até pegar minha super mega ultra borracha aqui, ó, e apagar a comparação entre a B e a A. Agora eu vou comparar aqui, vou pegar até uma caneta de cor diferente, vou comparar agora a B e a C. Desse lado eu vou colocar B, do outro eu vou colocar C. Então, olha só, ele demora 9 dias para construir um muro de 2 metros, por exemplo. 2 metros. Então, se eu aumento aqui a altura, se eu aumento a altura, ó, de 2 aumentou para 4. Se eu aumento a altura, consequentemente, vai demorar mais tempo para mim finalizar esse muro. Então, quanto maior a altura do muro, maior também vai ser o tempo. Então, se aqui cresce, do outro lado também cresce. Então, quanto maior a altura do muro, mais tempo vai demorar para crescer. Então, se a coluna B aumenta, consequentemente a C também irá aumentar. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, a coluna C, por ser diretamente proporcional, eu não preciso escrever de cabeça ao contrário, né? Não, nem sei como é que se fala esse jargão aí. 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 4 é igual a 8. Agora eu faço a multiplicação cruzada, né? 9 vezes 8, ó, 9 vezes 8, 72, é igual a x vezes 6, que é igual a 6x. Agora, acompanhe. Vou escrever aqui, ó, o 72 é igual. O 6 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? 72 dividido por 6 é igual a 12 dias. Então, aqui ó, vai ser 12 dias. Então, a resposta correta seria o primeiro item, o item A, 12 dias. Então, duas pessoas demoram 9 dias para construir um muro de 2 metros, 3 pessoas demoram 12 dias para construir um muro de 4 metros. E assim analisamos os exercícios de revisão número 1. Agora, os exercícios de revisão número 2. Exercício de revisão número 2. Vamos analisar aqui a questão número 1. Ele diz o seguinte, ó, 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias, para atender certo número de pessoas. Então, eles trabalham, no caso, 10 funcionários,
trabalham 8 horas por dia durante 27 dias para atender uma quantidade de pessoas nessa repartição. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho será. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou criar a tabela. A nossa tabela ela vai ficar assim, ó, número de funcionários. Vou escrever só número de funcionários, com essa minha letra maravilhosa, certo? Eu vou colocar aqui, ó, tempo, hora. Vou escrever aqui, ó, tempo, hora. Tempo, hora. E vocês vão entender por quê. Tempo, hora. E eu também tenho outro tempo, que é o tempo dia, certo? Agora vamos entender, ó. Número de funcionários, 10. 10 funcionários. Trabalham quantas horas por dia? Tempo, hora. Eles trabalham 8 horas por dia. E terminam esse serviço em quanto tempo? Em 27 dias, certo? Aí agora é o seguinte, ó, se um funcionário ficou doente, eu perdi um, não tenho mais 10, tenho 9. E o outro se aposentou, então eu perdi 2 funcionários, ficando agora com 8 funcionários. E aí ele diz o seguinte, ó, um ficou doente e o outro se aposentou, fiquei com 8 funcionários. E aí ele diz o seguinte, ó, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o número de pessoas, eu não sei. Então, o quantos dias eles vão atender, eu não sei. Mas ele diz o seguinte, ó, trabalhando 1 hora a mais por dia. Então, se eles trabalhavam o tempo de 8 horas por dia, eles passarão a trabalhar agora 9 horas por dia. Eu quero saber em quanto tempo eles terminam, né, em quantos dias eles terminam para atender a mesma quantidade de pessoas. Agora, o que eu faço? Eu pego aqui uma caneta de outra cor e circulo a coluna que tem a minha incógnita, que no caso é o tempo-dia. Então, essa coluna eu chamo de A, essa eu chamo de B e essa outra eu chamo de C. Então, a minha coluna principal, ela é a C. Então, eu venho e escrevo ela bonitinha aqui, ó, 27 sobre x é igual. Agora, o que eu vou fazer? Vou analisar a C primeiro com a A e depois com a B. Se eu quisesse fazer também primeiro com a B e depois com a A, vocês que mandam. Eu vou analisar sempre a partir da coluna que tem a incógnita. Então, eu vou analisar a coluna A e a coluna C. Então, olha só, a coluna A, ela tinha 10 funcionários que trabalhavam em 27 dias. E aí ela caiu, ela diminuiu a quantidade de funcionários, ó, sinalzinho de menos. Então, se com 10 funcionários eu fazia em 27 dias, se eu perco o número de funcionários, se os meus funcionários diminuem, olha só, a coluna A diminuiu. O que vai acontecer com o meu trabalho? Vou precisar de mais prazo para terminar. Por quê? Porque eu tenho 2 desfalques, um ficou doente, o outro se aposentou. Então, quando eu tinha minha equipe completa, era 27 dias, se minha equipe foi desfalcada, eu perdi 2, o que vai acontecer com o tempo? Vai ter que aumentar. Então, se um está diminuindo e o outro está aumentando, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Um diminui e o outro cresce. Então, a coluna A eu vou ter que escrever de cabeça para baixo. Por quê? Porque é grandezas inversamente proporcional. Então, o 8 estava embaixo, ele foi para cima, o 10 estava em cima, ele foi para baixo. E isso eu vou multiplicar com a nova comparação que eu vou fazer. Agora eu vou fazer a comparação entre a coluna que tem a incógnita, que é a coluna C, certo? Que é a coluna C, e a coluna B, aqui restou, que eu vou circular aqui de azul. Então, vai ser entre a coluna B e a coluna C. Vamos analisar a coluna B. Tempo, 8 horas por dia, aumentei para 9. Fui lá e aumentei para 9. Agora, olha só, se trabalhando 8 horas por dia eu termino o serviço em 27 dias,
eu começo a pagar uma hora extra para os meus funcionários. Então, se em 8 horas eles terminam o trabalho em 27 dias, então se eles trabalharem mais, eles vão terminar esse serviço em quê? Em menos tempo. Vão terminar esse serviço em menos tempo. Então, quanto maior o tempo que eu trabalho por dia, mais rápido eu termino o serviço. Então, aqui vai ser um número menor do que 27 a resposta. Ok? Agora vamos aqui analisar aqui o nosso item. Né? São grandezas inversamente proporcional. Por quê? Porque eu aumentei o tempo e diminuiu o dia. Então, essa coluna também eu vou ter que inverter. O 9 estava embaixo, passou para cima. O 8 estava em cima, passou para baixo. Agora, olha só, é uma multiplicação de fração. Uma multiplicação de fração, quando eu tenho um número igual a outro, e um está no numerador e o outro no denominador, eu posso cortar esses dois carinhas. A minha equação agora vai ficar assim, ó, 27x é igual a 9 sobre 10. Escrevi apenas os carinhas que restou. Agora, o que eu faço? Deixa eu pegar aqui a minha borracha, que eu vou precisar de espaço. Deixa eu apagar isso daqui. Apagado. Agora, o que eu faço? Vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar aqui, ó, 27 vezes 10, que é igual a 270, que é igual a x vezes 9. X vezes 9 é igual a 9x. Agora, olha só, o 9 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo 270. Vai ficar assim, ó, 270 dividido por 9. Quando eu faço aí, ó, 270 dividido por 9, eu vou ter aí um total de 30 dias. Vou ter um total de 30 dias. Então, o trabalho será realizado em 30 dias. Agora, vamos interpretar. Vou pegar minha borracha aqui, vou apagar esse tempo aqui, e agora vou colocar o 30, certo? Vamos analisar. 10 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, termina o serviço em 27 dias. 8 funcionários trabalhando 9 horas por dia, vai terminar esse serviço em 30 dias, certo? Então, quer dizer que quando eu diminuo a quantidade de funcionários, o que acontece? Quando eu diminuo a quantidade de funcionários, o número de dias trabalhados irá aumentar. Ok? Certinho? Então, aí, item B. Agora temos a última questão aqui da nossa revisão, parte 2. Vamos aqui, ó. Uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Vamos interpretar, ele está falando aí de área de absorção de raios solares, ele está falando aí de placa solar. Essas placazinhas que ficam em cima da casa captando energia solar. Então, ele tem uma placa que tem uma área de 1,2 metros quadrados. E 1,2 metros quadrados produz 400 watts por hora de energia. Então, esse carinha ele tem um painel solar e esse painel solar dá energia, no caso, para essa lancha dele. Agora ele é esperto, ele quer mais energia, ele foi lá e comprou uma placa solar maior. Ele foi lá e comprou uma placa solar e essa placa tem 1,5 metros quadrados. Ele quer saber quanto que ele vai conseguir aí de energia. Então, podemos fazer uma regra de 3 simples. Se 1,2 produz 400 watts-hora, então, se eu aumento a minha área, eu também vou aumentar a minha produção de energia. Então, basta eu multiplicar cruzado. 1,2 vezes x fica 1,2x, que é igual a 1,5 vezes 400. 1,5 vezes 400. Aqui vai ficar 1,2 vezes x, e aí eu multiplico 1,5 vezes 400, dando aí um total
de 600 aqui, essa multiplicação. Agora, veja bem, 1,2 está multiplicando x, vai passar dividindo. Então, eu vou colocar uma setinha e fazer aqui, ó, vai ficar x é igual a 600 dividido por 1,2. Então, 600 dividido por 1,2 é igual a 500 watts-hora. Então, veja bem, se ele tinha uma placa, um painel solar, que era 1,2 metros quadrados e produzia 400 volts-hora, ele aumentando a placa, ele vai produzir agora 400 watts-hora. Então, a resposta seria aí o primeiro item. Galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. Preparei isso daqui para vocês com muito amor, carinho aí. Espero que cheguem bem à compreensão, tenham calma na hora de realizar a prova. É apenas uma prova, não prova nada sobre a capacidade, o intelecto, né, o desenvolvimento, a inteligência de vocês. Né? Vocês sabem muito bem, né, que se esforçando, fazendo a prova com calma, você consegue ir bem. Muitíssimo obrigado, fique com Deus e um beijão. Fui!